Bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, Fabiola, Josias, Sakamoto, bom dia para todos. Prazer estar aqui. O mercado tá com o Bom dedo no dia. gatilho mesmo? Olha, Fabiola, se o ministro acha isso, eles deveriam tomar cuidado com o que falam, principalmente, né? Deveriam agir de outra maneira. Não sei se está com o dedo no gatilho, acho que sempre esteve com o dedo no gatilho, né? Acho que horas um pouco mais, horas um pouco menos, mas é o papel de quem cuida do dinheiro de aposentados, pensionistas, fundos de pensão, investidores, mundo afora, ficar atento ao que está acontecendo nos países onde eles têm dinheiro investido. Se o ministro sabe disso, acha isso, deveria ser um bom sinal, né? Deveria ser um bom sinal para tomar cuidado, principalmente com as falas, né? Ô Teco, saiu o IPCA 15, né, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a prévia da inflação no país. A gente está de olho na inflação porque a grande preocupação é em relação ao aumento dos preços, né, principalmente dos alimentos. O que você achou do resultado que saiu hoje dessa prévia? Ele veio acima do número registrado em janeiro, né? Veio em 1,23% agora em fevereiro. A alta de um mês para o outro, segundo o IBGE, é a maior alta do IPCA 15 desde abril de 2022 e o maior avanço para o mês de fevereiro desde 2016. Eu estava até me lembrando aqui da nossa última conversa, quando a gente trazia um dado positivo, né? E você falava, calma que vem coisa pela frente. E é isso mesmo, Oteco? Esses aumentos, eles vão continuar aumentando? Inflação fora de controle, a gente pode falar isso ou não? Não, primeiro, Fabiola, esse IPCA de fevereiro, né, ele virá poluído pelo IPCA de janeiro, né? Teve um movimento ali em janeiro nas contas de energia, uma história longa ali de Itaipu. Então, o IPCA de janeiro, ele foi mais ou menos um 0,5, 0,6 abaixo do que seria, o que fará com que o IPCA de fevereiro seja um 0,5, 0,6 acima do que seria. Quando a gente olhar janeiro e fevereiro juntos, né, a gente provavelmente vai ter uma inflação ali de 1,4, que era o que era para ser. Só foi dividido de uma forma diferente esse ano, muito menos em janeiro, muito mais em fevereiro. Então, sobre o número de hoje, não é uma surpresa nenhuma. Para falar a verdade, veio até um pouco abaixo do que se esperava, o IPCA 15 veio 0,10 abaixo, mas é isso, um grande impacto desse ajuste na conta de energia e o impacto que já sabíamos que tem, porque todo ano tem, que é a história das mensalidades escolares, né, daquele grupo escolas ali, né, que é o reajuste que acontece sempre em janeiro. Então, sobre o IPCA de janeiro e fevereiro, está tudo dentro do que se imaginava. Sobre a inflação, acho que fora de controle não acho que quem é mais velho não tem nenhum direito de falar isso, né, para uma inflação. A gente sabe o que é inflação fora do controle, mas é sim uma inflação fora da meta, fora da banda da meta permitida, e é uma inflação que será maior do que a do ano passado. Então, ano passado a gente teve um IPCA de 4,8, esse ano é algo entre 5,5 e 6. Se eu tivesse que dar um chute aqui, mais perto de 6 do que de 5,5. E é por isso que o Banco Central está subindo juros, é por isso que a gente vai ter que torcer para o dólar cair, para os juros fazerem efeito rapidamente, para ver se você diminui um pouco a demanda. E quanto antes o governo, no caso o presidente, entender isso, aceitar isso, mais simples e mais rápido vai ser a missão do Banco Central. A questão é saber se o governo vai aceitar que a economia deu uma esfriada, né? Acho que não, e aí a gente vai ter de novo essa luta do governo pisando no acelerador e o Banco Central pisando no freio, que também, como já dissemos aqui antes, é sempre o pior equilíbrio para todo mundo, né? Teco, bom Teco, dia, Sakamoto. além desses aspectos, perdão, Sakamoto, por favor. Não, não era a pergunta acho que é até relativamente curta. Teco, qual que neste momento, né, até com a variação que a gente vem vendo nos últimos dias, o dólar e o euro estavam caindo, né, agora repica para cima. Como é que está a influência do cenário externo em meio a tudo isso, principalmente por conta dos Estados Unidos e das movimentações de Trump? Olha, Sakamoto, se metade do que o Trump disser acontecer, isso tudo pressiona o dólar para cima, no mundo inteiro. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, essas políticas que o Trump promete implantar, elas são
elas vão resultar num dólar mais forte contra todas as moedas mais fracas, né? Então, evidentemente, desde a eleição do Trump, você tem um pouco essa informação de que, olha, se nada for desfeito, ou se alguma coisa for implementada, esse dólar tem que subir um pouquinho. Então, assim, parte dessa grande alta do dólar, uma parte pequena dessa grande alta do dólar, por enquanto, tem a ver com os Estados Unidos, sim. E a gente tem que monitorar o que vai ser implantado, o que vai ser feito, ou o que é só, enfim, anúncio de campanha de um presidente que já assumiu, né? Parte dessa alta do dólar, né, grande parte dessa alta do dólar é o ambiente interno, é o ambiente político, é o ambiente é uma confusão, são anúncios, é a dúvida quanto às contas públicas. Então, tem uma parte grande, maior, eu diria, nesse momento, que é nossa, né? Cabe a nós conseguirmos abaixar um pouco essa temperatura, esfriar um pouco os ânimos, explicar um pouco melhor as medidas, talvez inverter um pouco a lógica do que é feito para o que acontece, né? Você esperar ter algumas coisas melhores acontecendo para depois implementar outras políticas, mas é isso, o dólar, se o Trump fizer o que ele promete, o dólar vai ficar mais forte contra todas as moedas do mundo e contra o real não será diferente. Agora, Teco, além desses aspectos que você mencionou, de o bônus de Itaipu, que sumiu e que agora tem um impacto aí no preço da energia, e as despesas com a educação, que são sazonais, há uma pressão ainda, não é, do preço dos alimentos, né? A inflação dos alimentos ainda está alta. O que eu queria saber é se dá para dizer o que vem sendo dito normalmente, se dá para considerar como um dado da realidade o fato de que a super safra que está sendo prevista vai puxar esses preços para baixo, ou ainda é um vir a ser, ou ainda é uma dúvida? Não, eu acho que algumas coisas a gente pode afirmar isso. Essa super safra de grãos vai reduzir o preço, por exemplo, do óleo de soja, que é uma coisa direta, mas os grãos, eles são matéria-prima para a criação de animais, né? De frango, por exemplo. Então, isso vai ter impacto no ovo ali na frente. É, você vai ter impacto em alguns alimentos. Você tem coisa que não tem muito a ver com isso, né? Por exemplo, a gente está com um problema no preço do café, isso não será atingido. No preço da carne ainda há uma grande dúvida, porque parece que o problema é outro. No preço da laranja também não terá impacto. Então, você vai ter impacto no que faz sentido ali, que é basicamente alguns animais e as derivações desses animais. Então, é uma boa notícia, sim. A gente tem que entender algumas coisas, né, José, que a gente tem uma demanda muito aquecida no Brasil e no mundo, né? Quando você tem qualquer problema de oferta, que é o caso do suco de laranja, que é o caso do café, que foi o caso da carne, você tem um problema de difícil solução, né? Porque as pessoas não vão deixar de comer, a economia está aquecida praticamente no mundo inteiro, então é difícil imaginar que você consiga resolver esse problema se não seja com mais oferta. Toda vez que chega a oferta de alimento, uma oferta extra ou uma super safra de qualquer coisa, você vai ter um alívio no preço. Ô, Teco, a gente estava falando. Vamos ao intervalo para quem está conosco na TV. A gente vai seguir aqui na conversa ainda com o Teco. Vamos só no intervalo para quem está conosco na TV. A gente vai seguir pelo YouTube ainda falando um pouquinho sobre economia e os anúncios feitos e que serão feitos ainda pelo presidente Lula hoje. Seguindo aqui, ô Teco, há uma preocupação, Lula, claro, querendo melhorar a popularidade, a gente tem falado sobre isso, hoje tem reportagem na página do UOL falando que Lula aposta, claro, na economia, tanto no controle aí da inflação, tentando reduzir o preço dos alimentos, quanto também trazendo crédito, né, liberando créditos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, como é que você analisa essas medidas do presidente Lula em relação ao FGTS, em relação ao pé de meia, até mesmo da farmácia popular. Essas medidas do presidente Lula podem ajudar a economia brasileira? Como é que você analisa? Olha, Fabiola, a pergunta é difícil, viu? Depende do que a gente considera ajudar a economia, né? Primeiro, pessoalmente, aí estou falando só uma opinião aqui de boteco, eu não acho que o problema da popularidade do presidente Lula seja a economia. A economia está explodindo, né? Se fosse o problema da popularidade só a economia, ele estaria com 70%, 80% de aprovação, porque a gente está com o país crescendo muito, a inflação tá alta, mas não está fora do lugar, não está fora de controle.
o desemprego está baixíssimo, né? Então, teoricamente, se fosse só isso, a popularidade dele deveria estar muito alta. Eu acho que o problema é outro e acho que esse não entendimento dele talvez até atrapalhe, porque talvez ele vá continuar insistindo numa solução de um problema que não é o problema central. Essas medidas que ele anunciou hoje, eu sou a favor de todas elas. É muito difícil você argumentar contra que as pessoas tenham direito a acesso ao seu próprio dinheiro, que é o FGTS, que eu considero quase uma espécie de confisco, né? Porque se o dinheiro é seu, deveria ser mais fácil você ter acesso a ele. Não dá para falar mal da farmácia popular, ninguém pode ser contra isso. E outras medidas, o pé de meia, a mesma coisa. O que eu pessoalmente sou contra, e já falamos aqui outras vezes, e falarei mais 1 milhão de vezes, é que não dá para você, num país com a dívida do Brasil, com a carga tributária que o Brasil tem, não dá para você querer fazer liberação do FGTS não tem problema porque não está no orçamento, inclusive. Não dá para você fazer farmácia popular, pé de meia, aumento real do salário mínimo que impacta os aposentados, aumento no funcionalismo, 500 bilhões de subsídios, tudo ao mesmo tempo, né? O problema é fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não se tem dinheiro para isso. E me parece sempre um erro você incorrer nessa tentativa de dar tudo ao mesmo tempo, porque ao dar tudo ao mesmo tempo, o que se colhe logo em seguida, e nem demora muito, é logo em seguida, é inflação mais alta, juro mais alto e economia mais fraca. A gente já viu esse filme 30 mil vezes na história do Brasil e estamos vendo novamente. Então, quando você não tem tanto dinheiro, né, quando você tem um problema de orçamento que acontece em qualquer país, em qualquer empresa, em qualquer família, na minha e na sua, a primeira coisa que você tem que fazer é boas escolhas, né? É olhar o que tem e onde vale a pena você gastar o dinheiro que tem e não ficar aumentando a dívida do país para tentar deixar todos os membros da família felizes, porque essa felicidade dura muito pouco, né? Teco. Então, estou totalmente a favor do farmácia popular, totalmente a favor do pé de meia. Eu só acho que a gente deveria escolher outra coisa que tenha menos impacto na vida das pessoas e que o dinheiro está sendo gasto da mesma maneira. E evidentemente que no orçamento de mais de 1 trilhão, é claro que tem dinheiro ali que não é desse governo, é dos últimos 30 governos, que quando você olha o dinheiro que é gasto para o benefício que vira, você olha e fala, isso aqui não vale a pena, seria melhor fazermos outra coisa com este dinheiro. Mas essa análise, o Brasil insiste em não fazer. Nenhum governo quer fazer, porque parece sempre mais fácil você aumentar um gasto, endividar o país e gerar esse ciclo que eu acabei de repetir aqui. Em relação à preocupação com o endividamento dos brasileiros, né, Teco? Tem também aí uma promessa do governo federal, logo após o carnaval, editar uma medida provisória para tirar do papel o tal do empréstimo consignado ao trabalhador da iniciativa privada, né? O presidente Lula fala muito sobre essa questão do crédito, em liberar dinheiro. A gente sabe da importância disso para que as pessoas também possam viver melhor, mas ao mesmo tempo uma preocupação em relação ao endividamento do brasileiro que é enorme. Você vê com bons olhos essa medida provisória que pode vir aí depois do carnaval? Vejo com bons olhos. A gente também ninguém consegue ser contra que o brasileiro tenha acesso a um dinheiro mais barato, né? A gente tem que ver qual é a derivada disso, né? Qual é a consequência disso. Acho também que o governo precisaria gastar alguma energia em algum momento para a gente falar um pouco de educação financeira, né? De talvez trabalhar melhor o brasileiro entender como é que funciona o banco, os produtos do banco, as linhas de crédito, vantagens, desvantagens, ensinar ele a escolher, ensinar ele, né, que talvez desse ponto aqui ele não possa mais comprar coisas parceladas. Tem um outro trabalho para ser feito também para talvez evitar um incêndio, né? Para a gente não ficar só também tendo medida que apague o fogo. Mas, de novo, né, ninguém pode ser contra nenhuma medida que faça alguém pagar menos juros. Às vezes a gente só precisa ver se não dá para fazer alguma coisa antes desse brasileiro ter um nível de endividamento tão grande a ponto disso virar um problema para o país, que também é uma coisa que a gente vem trabalhando aqui nos últimos 3 ou 4 anos, esse nível de inadimplência, primeiro de endividamento, né, altíssimo das famílias brasileiras, e depois o nível de inadimplência, que tem muita gente já, acho que são 30% de inadimplentes e uns 15% que já admitem que não tem a menor
condição de pagar a dívida que adquiriram, né? É isso, Até que Teco. você mencionou, só uma dúvida só, Fabiola, você mencionou aí o fato de que a economia está melhor até do que muitos imaginavam, né? Se fosse por conta da economia, o Lula tinha que estar muito mais popular. Sempre que há esse aquecimento, há o aspecto inflacionário do aquecimento, né? E agora o que se diz é que, se o governo de fato liberar o fundo de garantia, que, como você disse, não é nem orçamentário, né? O dinheiro que está confiscado lá, o dono é o trabalhador, que isso teria um efeito inflacionário, né? Eu não sei de onde saiu, mas já estão falando que seriam 20 bilhões de reais. De fato, isso tem um efeito inflacionário. Se você põe um pouquinho mais de dinheiro na mão do brasileiro, a inflação sobe. E qual é a sua perspectiva para início de redução ou início de um ciclo de redução de juros? Ó, José, se for 20 bilhões, não é um dinheirinho só não, viu? Se for 20 bi, dependendo da concentração desses 20 bi, você mexe com o PIB do trimestre ali, né? Eu não sei como é que chegaram nessa conta e também não sei em que momento do ano se seria concentrado, se isso é espalhado. Josias, vai ser um ano muito curioso para observar esse detalhe, mas assim, o que eu posso adiantar, e eu acho que é legal que todo mundo fique com isso em mente, né? Vocês que falam todo dia para todo mundo, é o seguinte: a economia precisa esfriar para que a inflação ceda. Não há como fazer isso de outra maneira. Ou a gente vai ter menos crescimento do PIB, ou a gente vai ter menos geração de emprego. Talvez não precise nem ter desemprego, só que pare de se gerar emprego. Ou você para um pouco de gerar emprego, ou você esfria um pouco a economia, ou essa inflação não virá para o intervalo do Banco Central de 3, com um limite de 1,5, que daria 4,5. Não há outra maneira de fazer isso. Cada vez que o governo resolver postergar isso, jogar dinheiro na mão das pessoas de qualquer maneira, esse trabalho será mais difícil de ser feito. Mais difícil de ser feito significa que o Banco Central ou subirá mais os juros ou demorará para cortar os juros mais. Esse vai ser o grande embate do ano. Se o governo entender que isso vai acontecer de qualquer maneira, e eu fosse amigo do presidente, eu sugeriria a ele fazer isso rapidamente e fazer isso agora, logo. Até porque, se você fizer isso logo, você está mais longe da eleição, que é o que talvez interesse ao presidente. Porque isso vai acontecer de alguma maneira. Então, respondendo à segunda pergunta, quando é que os juros vão cair? Os juros só vão cair quando a inflação cair. E a inflação só vai cair se a economia desacelerar. Se a economia não desacelerar, não há meio disso acontecer. E por conta dessa ótima safra que teremos, que é uma grande notícia, não será no primeiro semestre. Então, os juros continuarão subindo no primeiro semestre, porque a economia continuará forte no primeiro semestre. Cada dinheiro que o governo libera de um jeito ou de outro vai postergando esse esfriamento necessário da economia nesse momento. Então, a resposta de quando é que nós vamos ver corte de juros, talvez a gente não veja, porque se a gente imaginar que no ano que vem é um ano eleitoral, talvez não aconteça esse esfriamento por parte do governo no ano que vem. Estaremos falando só de um semestre, né? Porque no primeiro já não será, sobraria o segundo semestre. Então, essa decisão depende do governo e a gente vai ver quando será. Mas acho que existe uma chance pequena, existe essa chance, é pequena, mas existe, de não ser, dos juros simplesmente não caírem, porque o governo continua gastando dinheiro e injetando dinheiro na economia. Teco, só uma provocação aqui, só uma provocação que eu acho interessante quando você fala, tem que esfriar. A gente vive falando que a economia tem que aquecer, vamos aquecer a economia tem que bombar e você está falando de esfriar a economia. Poxa, explica isso daí pra gente. Tem muita gente falando aqui, ó, o Henrique fala assim, não combinaram as respostas com o Teco, já vão querer cortar ele. Não, o Teco tá aqui com a gente, vou cortar ele, ele fala o que ele quiser. A gente não combina pergunta e resposta não, né, Teco? Mas explica pra gente, por que que... Nunca e ninguém precisa concordar nada. A gente melhora todo mundo aprendendo, discordando e refletindo. Fabiola, na verdade, você sempre... Vou simplificar muito, né? Muito, simplificar só para ficar claro. Só para tentar ser claro. A gente tenta aquecer a economia sempre, começa sempre pela demanda, né? Quando você joga dinheiro na economia via programa social, via aumento de renda,
via qualquer coisa, você está aquecendo a demanda. A demanda somos nós gastando nosso dinheiro com aquilo que a gente gosta, ou com comida, ou com viagem, ou com show, ou com bar, com restaurante, com a gente comprando comida, né? A demanda somos nós. Tem algum momento da economia, e já passou esse momento, em que você precisa aquecer a economia pelo outro lado, pelo lado da oferta. E esse foi o erro que aconteceu no governo Dilma e aconteceu novamente no governo Lula. Chega uma hora que não adianta você jogar mais dinheiro na nossa mão, não porque não é legal, é claro que é legal, mas é porque não há oferta para a gente. Então começa a ficar tudo cheio, hotel cheio, restaurante cheio, aeroporto cheio, começa a faltar produto, porque tem muita demanda. E você consegue crescer o país pela oferta, principalmente quando você reduz os juros. Porque é quando os empresários olham e falam, vou investir. Né? Você atrai investimento externo e interno pela oferta. E aí você consegue ir mais ou menos balanceando oferta e demanda. O que aconteceu aqui no Brasil, de novo, é que a gente está fazendo um crescimento muito forte só pela demanda. E isso acaba gerando inflação. E aí não tem jeito, aí você tem que esfriar essa demanda para você colocar a casa em ordem de novo. Então a gente está crescendo meio que como uma torre de Babel. Quando você olha ali os números do PIB divulgado, você vê que o investimento no país continua baixo. A poupança continua abaixo em qualquer viés, em qualquer cenário que você olhe. Então o governo não entendeu isso de novo, que a gente precisaria que ele pisasse no freio para que o Banco Central acelerasse, para que você fizesse o crescimento desse ano e do próximo pela oferta. E aí depois você consegue voltar a fazer pela demanda. Mas se você não tem oferta e tem demanda, você tem inflação, né? Isso é o que a gente vê. Basta ir na feira, todo mundo quer comprar tomate, não tem tomate, o preço sobe. Isso vale para qualquer produto ou serviço da economia, né? E nesse momento você só tem demanda, a demanda está superaquecida, basta a gente olhar qualquer coisa que vocês queiram olhar Brasil afora. Está tudo cheio, está tudo caro. Tá caro viver, né, Teco? Tá caro viver. Ó, tem muita mensagem chegando aqui e o pessoal falou assim: melhor mesmo é o dinheiro na mão dos bancos, né? Não na mão do povo. A Ana Paula Neves fala. Aí o Araújo fala: o povo vive para pagar imposto sem expectativa de vida. Você paga imposto ainda sem saber se vai viver mais. É, e por aí vai. Tá todo mundo impressionado aqui com essa questão dos preços, mas é sempre assim. Teco, obrigada por você estar aqui hoje mais uma vez. Um beijo, bom trabalho. E a gente vai ganhar o Oscar, hein? Você tá na expectativa aí?